Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso novo encontro. Que estamos aqui em nome de Jesus para estarmos estudando o seu Evangelho. Então hoje daremos sequência ao estudo do livro Fonte Viva. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer o nosso preparo, fazer a nossa prece. Então vamos nos acomodando da melhor forma nos locais onde nos encontramos. Vamos pedindo aos amigos espirituais que nos envolvam, todo o nosso ser, o ambiente onde nos encontramos, selando todas as paredes, teto e piso, nos envolvendo num monte de luz, acalmando nossos corações, aclarando nossas mentes, para que nós possamos absorver os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Evangelho esse que é o alimento para os nossos espíritos. Evangelho esse que nos fornece as condições necessárias para a nossa caminhada aqui no planeta. E assim, agradecidos que somos, dizemos graças a Deus e vamos dando início ao nosso estudo de hoje. Então, o livro é o Fonte Viva. A mensagem de hoje, é a de número 143. E esta mensagem, ela tem o título Acorda e Ajuda. E o Emmanuel, que ditou esse livro através do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele se baseou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, versículo 22. Então tem a seguinte epígrafe: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E o Emmanuel passa a discorrer da seguinte forma: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos e por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, deste modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nós vamos descobrir que esta passagem aqui, desta fala de Jesus, se prende a um momento em que Jesus está enviando os seus discípulos para a tarefa da pregação do Evangelho. E ele, assim, com os seus discípulos, num determinado momento, um dos discípulos mais novos chega a ele e diz: Mestre, permita com que antes eu vá enterrar meu pai.
Então, Jesus, se valendo deste momento, ele nos passa um grande ensinamento, né? Ele nos diz isso: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, no primeiro momento, quando nós ouvimos esta frase, nós muitas vezes temos a tendência de pensar: nossa, mas como que Jesus fala isso, né? O rapaz acabou de perder o pai. Como isso, né? Daí o Emmanuel, né, na sua lucidez do evangelho, ele vem nos esclarecer. Ele vem nos dar dois pareceres. Ele fala do cadáver, que é aquela carne, que é a carne que não tem mais vida. Ele fala do morto. Lógico que o cadáver não vai conseguir enterrar outro cadáver. Então, lógico que vão ser uma pessoa que vai enterrar ou aquela pessoa que acabou de desencarnar, né, de morrer. Então, o Emmanuel, ele nos esclarece que o morto, a que Jesus se refere aqui nessa passagem, somos nós que estamos encarnados aqui no planeta. Nós no seguinte sentido, nós que nos apegamos tanto à coisa material, nós que valorizamos tanto os bens materiais, as conquistas momentâneas que nós fazemos. Então Jesus está nos dando esse alerta: deixai os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, aqueles que são apegados à coisa material, deixe eles seguirem o seu caminho. Agora, nós que já despertamos, nós temos a obrigação de seguir em frente, de estarmos dando o melhor exemplo. Dar o melhor exemplo no sentido de praticar a caridade, de fazer o melhor pelo nosso crescimento, fazer o melhor pelo outro, fazer o melhor assim na nossa jornada evolutiva, para que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. E ele vai descrevendo, né, esses mortos apegados às coisas materiais. Porque aquele que tem um apego material, ele tem o que em si? Ele tem o egoísmo, né? E ele, assim, esse do egoísmo parte tantos e tantos outros defeitos, outras, assim, problemáticas, né? Que envolve, que faz com que nós não possamos evoluir. Então, ele nos diz aqui: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Então, são muitos de nós, né? Perambular na sombra da morte sem morrer. O que é? Esse apego material, à coisa material, ao cargo que temos, ao barco, a uma roupa que temos, ao nosso carro, a uma joia, né? Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos mortos, porque nós estamos valorizando a coisa que vai ficar aqui. Então, quando Jesus fala da olhai as aves dos céus, quando Jesus nos fala do tesouro, o verdadeiro tesouro, ele está falando do tesouro que nós vamos conquistar e que vai ir conosco. Cada vez que nós partimos em nossas reencarnações, cada vez que nós deixarmos a presente vida. Então, é esse tesouro que nós devemos valorizar. É disso que Jesus está falando. Né? Então, nós temos que angariar, temos que conquistar o maior número de tesouros. Que tesouros são esses? Nós trabalharmos, né, todas as virtudes. Fazer com que essas virtudes elas estejam assim latentes em nós. Que elas sejam presentes cada vez mais em nossas vidas, em nossas atitudes. Fazer com que essas nossas, trocar, melhor dizendo, os nossos defeitos, todas aquelas situações que nos prende aqui no planeta, que nos trazem sofrimento, trocar todo esse tipo, essa situação para o nosso crescimento, para que nós possamos, dentro da medida do possível, estarmos agindo melhor, estarmos aí, assim, nessa situação, fazendo o melhor por nós mesmos. Então, nesse fazer o melhor por nós mesmos, é que nós estaremos assim trabalhando, possibilitando, fornecendo condições para que a espiritualidade amiga venha em nosso socorro, para que os mensageiros de Jesus possam nos amparar naqueles momentos de maiores angústias, das nossas angústias de sofrimento que nós estamos passando aqui. Porque muitos dos sofrimentos que nós passamos aqui no planeta, nós quem valorizamos. Então, nós valorizamos determinada situação e passamos a sofrer. Então, o Emmanuel, quando ele diz aqui, né, nesse título, acorda e ajuda. Nós temos lá no Evangelho, no capítulo 25 do Evangelho, né, o título do Evangelho, buscai e achareis, né? E lá é descrito logo nos primeiros itens, né, que nós estamos aqui, né, nesses primeiros itens aqui do Evangelho, nos é dito, né, aqui no capítulo, que nós devemos fazer assim a nossa parte da melhor forma. Devemos doar o nosso melhor, devemos buscar o nosso melhor para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então, ajuda-te.
À medida que nós nos ajudamos, os céus nos ajudará. Então, esse título que Kardec deu a esses primeiros itens do capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a palavra céu, ela está significando Deus. Então, à medida que nós nos ajudamos, à medida que nós nos esforçamos pelo desapego da coisa material, para estarmos derrotando o egoísmo, para estar derrotando a ganância, estamos assim derrotando esses sentimentos todos que nós trazemos dentro de nós, à medida que nós fazemos isso, Deus vem nos ajudar. Como que ele vem nos ajudar? Vem nos ajudar através de situações diferenciadas, vem nos ajudar através do amparo dos seus mensageiros divinos, vem nos ajudar através de situações que surgem em nossas vidas, para que nós possamos trocar o nosso olhar, muitas vezes o olhar crítico, por um olhar de bonança, um olhar de, assim, de bem-querença. Muitas vezes aquela pessoa que nós estamos repelindo nas nossas vidas é aquela criatura que vai nos ajudar no nosso crescimento. Então, ajuda, aliás, né, o título aqui. Acorda e ajuda. Acordar. Estamos despertos para a situação que nós estamos aqui vivenciando. Daí o Emmanuel, e aqui ele já nos falou, né, da diferença do cadáver e já nos falou da diferença do o que é ser morto, né? Daí depois ele nos fala, né, que assim, muitas de nós, apegados à coisa material, nós mergulhamos em sepulcros de ouros, de vício, de amargura e ilusão. Olha o que nós fazemos. E nós não percebemos isso. Então, esse mergulhar nesse sepulcro, né? Então, olha lá, o morto. Que sepulcro é esse? São as coisas materiais, são os apegos materiais, são situações que nós não vamos levar, são valores que nós não vamos levar quando nós partimos daqui. Então nós temos que lutar por coisas que vão enriquecer o nosso espírito, que vão nos fortalecer, que vão nos trazer fortaleza, que vão firmar nossos passos, que nós vamos estar juntando esses tesouros do céu, né? Que ninguém, nem nada vai tirar de nós, porque é conquista nossa. Então, daí ele prossegue, né? Ele fala aqui das criaturas que mergulham em sepulcros de ouro. Olha o bem, apego ao bem material. De vícios, de amargura e ilusão. Quantas vezes nós nos mantemos iludidos por determinada situação? Situação que não vai nos levar a nada, tá? Daí ele prossegue. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Então, olha os vícios, olha as situações que nós trazemos para nós. Por que isso ocorre? Por causa dos nossos apegos, por causa dos nossos sofrimentos, por causa da nossa visão ainda diminuta do Evangelho, que nós não observamos o que Jesus diz no seu Evangelho. Então, esse acordar, desperte, esteja atento, esteja vigilante, vá e ajuda. Por quê? Ele está nos chamando ao trabalho. Nós sabemos que a lei do trabalho, ela é uma lei que nos ajuda no progresso, né? No nosso progresso, no progresso da humanidade. Então, quando nós olhamos a história da humanidade, né? Por exemplo, né? Um exemplo assim próximo de nós. O que está ocorrendo a nível mundial? Essa pandemia que tomou conta do planeta todo. Quantas criaturas ligadas às pesquisas da medicina estão lutando, estão se debruçando por encontrar um remédio para estar barrando o avanço desse vírus? Então, olha só, a missão do homem inteligente na Terra. Estamos usando nossas mãos, estamos trabalhando não somente em nosso próprio benefício, mas em benefício de todos. Isso é ajudar, isso é acordar, estamos despertos para o mundo em que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo aqui no planeta. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Deus espera de nós, seus filhos, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Que nós possamos fazer o melhor, não somente por nós, mas pelo nosso próximo, pela humanidade toda, para que nós possamos dar bons exemplos para aqueles que nos cercam. E o Emmanuel tem aqui uma outra parte que nós separamos, né? Que ele nos diz: aprende a participar da luta coletiva. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E, em consequência, somos irmãos. Qual que é a luta coletiva? Por que nós estamos aqui encarnados? Nós estamos encarnados aqui com o objetivo de sairmos melhores dessa encarnação.
Qual que é a luta coletiva? Nós aprendemos a nos amar. Qual que é a luta coletiva? Nós estamos praticando o bem para o outro que irá se reverter a nós. Então, esse é o trabalho, é isso que Jesus está esperando de nós. É isso que os amigos espirituais estão esperando de nós, né? E tantas outras coisas aqui. Então, aprende a participar da luta coletiva, da luta da vida. As descobertas que nós fizemos, né? Nós estamos assim, compartilhando com o outro. À medida que nós compartilhamos, nós aprendemos mais. À medida que nós dividimos o nosso conhecimento, nós nos enriquecemos. E depois ele nos diz aqui, né, de outro destaque que nós fizemos. Sai cada dia de ti mesmo. Sai cada dia de ti mesmo, ou seja, todos os dias é um passo lento para o nosso crescimento. Sair de nós mesmos. Então, deixar esse apego à coisa material, deixar para trás, nada é nosso, tudo vai ficar aqui. O que é nosso, que vai partir conosco, são as conquistas morais. Então, sai um pouco de ti mesmo todos os dias. Sair de nós é nós estarmos olhando a humanidade toda, olhando o planeta, olhando as criaturas que convivem conosco na mesma casa. Olhar as pessoas que dividem conosco o mesmo espaço de trabalho, de ganha-pão. Então, sair de nós mesmos, compreender a luta do outro, compreender o sofrimento do outro, sermos empáticos, né? Entender o sofrimento do outro, entender o porquê a outra criatura age daquela forma, respeitarmos a pessoa dentro das suas limitações, porque nós queremos ser respeitados. Então, nós temos que aprender a respeitar o outro, né? Isso é sair de nós todos os dias. Daí ele prossegue, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, que é o que nós dissemos, né? Nós julgamos as pessoas pelas suas atitudes. Julgamos a pessoa pelo seu olhar, pela sua vestimenta, pelo local que ela mora, pelo seu modo de falar. Então, olha como que nós julgamos as outras criaturas. Nós não temos esse direito. Quem tem o direito de nos julgar é Deus. Nós temos que respeitar a outra pessoa tal qual nós gostaríamos que o outro nos respeitasse. Então, sai de ti mesmo, né? E busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo. Qual que é a necessidade do próximo? Muitas vezes é só falar, ser ouvido. Muitas vezes é sentir uma presença amiga ao seu lado. E às vezes nós não fazemos isso nem dentro da nossa casa. O que se dirá na sociedade, o que se dirá na casa espírita. Nós deixamos de fazer isso. Daí prosseguindo, né? As angústias, né, de teu irmão. Então, sentir a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão. E ajuda quanto possas. Ajudar, né? Muitas vezes na casa espírita nós fazemos os cursos ou vamos nas palestras, nós somos convidados a fazer os cursos da casa. Em fazendo os cursos da casa, nós somos convidados a estarmos trabalhando na casa. Ah, não, eu não posso. Eu não tenho horário, eu não posso isso, não posso aquilo. Nós não sabemos ouvir, emprestar o nosso ouvido àquele que está sofrendo, que não tem com quem desabafar. Nós não emprestamos as nossas mãos para estarmos erguendo o outro. Muitas vezes nós podemos direcionar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto àquele coração. Porque às vezes o outro passa por um sofrimento igual ao que nós já passamos. Então é isso que Deus espera de nós. Cada qual de nós estamos dentro dos locais e junto das pessoas certas para o nosso aprendizado. E o que nós já aprendemos, nós temos que compartilhar com o outro. Porque à medida que nós compartilhamos, nós crescemos mais, nós assim, nos aperfeiçoamos mais. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Então, galvanizar, se prender, né? Se prender, se encarcerar no seu próprio eu. Então, isso é o egoísmo, é a característica do egoísta. Desperta e vive em todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Se nós pararmos e observarmos, né, a cada dia que nós despertamos, nós recebemos a visita de Deus. Para que nós possamos colocar os pés fora da nossa cama, todas as atitudes que vêm depois está ligada ao outro. Todo o convite. Olha o convite da natureza, olha o convite de Deus para que nós possamos nos modificar, para que nós possamos deixar de sermos assim tão egoístas, né? Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências.
Olha, quando nós nos alimentamos, os vegetais, né? E tantos outros alimentos que beneficiam o nosso corpo. Então, olha o sacrifício da criação divina em nosso benefício. E o que nós estamos fazendo? Cabe nós pararmos, né? E refletirmos sobre isso. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Então, ceder em favor dos outros, cedamos um pouco de nós em favor do outro, pelo muito que o outro nos faz. Aí a gente, logo que a gente ouve, né, esse tipo de narrativa, nós dizemos, não, imagina, ninguém faz nada por mim. Imagina, eu mesmo faço por mim. Tudo que eu tenho nessa vida foi minha conquista, eu trabalhei, eu tenho meu salário, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho e tal. Porque nós somos imediatistas, né? Nós pensamos raso. Nós não pensamos de uma forma mais elevada. Os espíritos, aqueles que partiram antes de nós, né? Aqueles que vieram através de Allan Kardec, nos deixar essa riqueza das obras básicas da doutrina espírita, quem são eles? Eles vieram mostrar para nós, olha o que aconteceu comigo, eu estou narrando a minha história para que não aconteça com você. Através do Chico Xavier, um livro como este, o Emmanuel, esse espírito que viu Jesus, que conviveu com Jesus, olha as mensagens que eles vêm nos trazer. Então, cabe a nós, né, aproveitarmos toda essa riqueza que Deus coloca à nossa frente para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Então, recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quando ele diz aqui, na jornada espiritual, então, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele está falando o quê? Daqueles sentimentos que nos prendem aqui ao planeta. Ele está falando do egoísmo, da inveja, ele está falando da prepotência, da nossa arrogância, tá? Porque esses são os mortos que nos prendem. Então, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, quando nós temos o conhecimento, nós vamos deixando de lado todos esses sentimentos vão sendo banidos da nossa caminhada, da nossa forma de agir, porque nós já encontramos Jesus. E Jesus é essa luz que está iluminando o nosso ser, o nosso íntimo, que nós estamos enxergando o que está ocorrendo de errado dentro de nós. Então, esse é o convite. É o convite para que nós possamos, no nosso dia a dia, fazer o melhor, possamos nos ajudar nessa nossa jornada, possamos sairmos felizes daqui. É o que Deus espera de nós, é o que Jesus, nosso mestre divino, o Rabi da Galileia, espera de cada um de nós. É que o que os nossos mentores espirituais, os espíritos amigos, esperam de nós. Do outro lado da vida, existe uma legião de espíritos torcendo pela nossa vitória. E muitas vezes nós não percebemos isso. Então sejamos gratos. Então vamos nos ajudar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer com que esse nosso despertar seja alegre, seja um despertar valoroso. Então acorde e ajuda. Ajudemos na nossa evolução, ajudemos na evolução do nosso próximo. Então, agradecidos que somos nesse instante, pedimos a Jesus licença para nós estarmos encerrando esse nosso estudo. E desta forma nós vamos elevando nossos pensamentos, nos recolhendo e nós vamos vibrando. Vibrar é doar o melhor de nós. Então vamos doando o melhor de nós em prol do planeta Terra, essa casa nossa que nos acolhe, que nos ampara e que nos fortalece. Vamos vibrando, endereçando nossas melhores vibrações e que essas vibrações possam envolver todinho o planeta Terra, de todos os continentes, envolvendo todos os países, envolvendo os governantes, envolvendo toda a população que habita aqui o planeta Terra, os encarnados e os desencarnados. Vamos vibrando por todas as famílias para que pai e mãe possam estar cumprindo com a missão que abraçaram. Vamos vibrando pelas crianças, pelos jovens, para que o amparo da família se faça presente. Vamos vibrando por todos aqueles que trabalham na área da saúde, os pesquisadores, para que eles possam estar
se elevando seus pensamentos para que os amigos espirituais possam se aproximar e estar auxiliando a cada um deles na descoberta dos remédios necessários para o mal que está assolando o nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todos os que sofrem, os encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelo nosso governo, pelo nosso país, por todos os estados, por toda a população brasileira, pelo Brasil, a sua missão. Vamos vibrando, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais. Vamos vibrando por aqueles que partiram. Vamos vibrando nesse instante, endereçando o nosso melhor e mentalizando os nossos lares, pedindo aos amigos espirituais que estendam sobre os nossos lares um manto de luz. E esse manto vai se impregnando no teto, paredes e piso de todos os cômodos do nosso lar, protegendo a nossa casa em luz e amparo. E desta forma, agradecidos que somos, dizemos graças a Deus. Graças a Deus, e nesse instante encerramos a nossa participação. Até nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em nossos bons propósitos. Graças a Deus, até o nosso próximo encontro.